Bom, pessoal, às vezes quando eu falo a palavra é Bíblia para o alfabetizador, as pessoas às vezes, né, Bíblia, comparar, porque Bíblia é algo muito bom, é a palavra de Deus. Então, quando eu falo Bíblia, eu falo que esta obra aqui, esta obra didática do nível alfabético, pequenininha, toda amassadinha, porque eu adoro, né? Eu adoro e não gosto nem de emprestar, todo mundo sabe disso, eu falo assim, não, eu xeroco para você. Ela vai falar sobre os níveis, né? E aqui eu queria falar mais, que eu vou trazer depois algumas coisas para vocês entenderem, é a passagem do nível silábico para o alfabético. É quando o aluno começa a abandonar a ideia oral, né? Ele bola. Aí se ele bola, ele fala bola, mas ele não consegue escrever bola, né? Ele escreve o B e às vezes o A ou o B e o L, aquilo que for de maior significado para ele, tá bom? Então é nesse momento que a gente precisa trabalhar muito bem a junção de métodos, silábico, alfabético, fono, né? Então eu trabalho muito, eu gosto muito. Se alguém procurar no meu Instagram, vai ver eu fazendo isso com os meus netos, né? E há um conflito, porque o aluno bola. E tem um detalhe: se você fala o seguinte, vamos falar a palavra lagartixa, vamos escrever a palavra lagartixa, ele vai pensar, lagartixa não é um bichinho pequeno? A tendência é ele escrever poucas letras, porque ele ainda não tem essa visão, tá bom? Ele tem o símbolo. O símbolo é a lagartixa, tá? Mas se você escrever, por exemplo, você falar boi, ele vai escrever um monte de letras, de garatujas, né? Por quê? Porque boi é grande. Então, por isso que é importante ter um ambiente alfabetizador, um ambiente onde está toda uma gama de materiais com sentido. Não adianta, porque tem sala de aula que parece um circo, né? Com todo respeito ao circo, mas que não quer dizer nada com nada. Não adianta você colocar lá um cartaz se esse cartaz não vai servir para nada. Não adianta você botar a chamada, fazer chamada, se você não vai fazer ela todos os dias. Uma criança precisa de quê? Rotina. Rotina. E aí, temos aí o nível alfabético, né? Quando o aluno começa a pensar assim, opa, estou naquela fase, né? Nessa fase, ele começa a grafar. Dentro disso, vou abrir um parêntese. Quando a gente fala fonética, a gente está falando de fonema, estamos falando de som. Quando a gente fala de grafia, a gente está falando de escrita. Fonética, fono, som. Grafia, escrita. Para que haja uma alfabetização bem feita, é necessária a junção da fonética com a grafia, né? Então, por exemplo, vamos ver se vocês vão perceber. Se eu coloco para ele G, ele vai fazer garatujas, porque ele está no momento que ele silábico. Ele percebe, mas ele não consegue ainda fazer uma ligação. Nesse momento, é importante salientar que ter compreendido a formação alfabética não tem vinculação com a fonética, com o reconhecimento do valor da letra, de cada letra. Ah, meu aluno está alfabetizado. Não está, não, tá? Então, neste momento, a criança, ela ainda não percebeu, né, o valor e o momento de cada. Então, por exemplo, ela sabe que existe o B e o O, né, gente? Então, ela escreve alguma coisa e depois ela escreve de novo. Ela dá dois valores, mas isso não dá o significado e o sentido. Outra questão, gente, que a gente precisa pensar,
que é preciso dar ênfase ao fonético, ao fono, né? É preciso pensar. Eu trabalhava muito com meus estudantes, com minhas crianças, tenho vídeo para isso, eu vou descobrir. O problema é que eu estou lá nesses vídeos, né? Mas eu fazia muito isso com eles. Eu trabalhava muito o fonético, eu trabalhava muito o som, pedia para eles colocarem a mãozinha na garganta para sentir, porque isso é importante. Isso é muito importante. Quando você está falando, você está sentindo, né? Aí eu colocava e fazia, né? Isso é muito importante. Aí eles passam a perceber quando eu fazia e depois eles escreviam. Esse som significa esse. Jamais, nunca, never faça B mais A, BA. Primeiro que B mais A é BA positivo. Isso não existe. Não pode, tá? Isso vai contra. Não existe isso em nenhum livro, tá bom? Não façam isso. Voltando. Eu gostaria aqui de mostrar a vocês, né, como se faz, né? Por exemplo, olha aqui, eu acho que esse aqui não vai dar, eu vou ter que pegar do meu neto e eu vou mostrar para vocês como que ele está fazendo, tá? Assim daqui a pouquinho. Os desenhos que eles vão fazendo, isso é muito importante, deixar desenhar. Eu falo que eu sou uma boa alfabetizadora porque eu tive uma boa mãe que deixava eu escrever com carvão e tudo quanto é lugar. A água lava tudo, né, gente? Só não lava malícia, ruindade, mas a água lava muita coisa boa, né? Nós não estamos vendo aí o problema aí do coronavírus, até ele a gente lava. Então ela deixava eu escrever, então tudo eu fazia de conta que era uma professora. Faz um quadrinho, coloca um local, isso é importante, né? Então dentro disso aí, gente, é muito importante que a criança, para que ela, os textos alfabéticos, eles têm que ter imagens, para que a criança possa ter o quê? Imaginação. Tem um livro, né? Tem o livro A Professora Maluquinha, O Menino Maluquinho, e tem também o filme. Assistam. Ali é uma prova de amor em como ensinar bem, tá? E aí, nesse sentido, aqui eu vou deixar para mostrar essas fases na vida real com o meu neto. Vamos para o texto pré-silábico. Como que é o pré-silábico? É quando a criança começa a perceber o que? A junção das sílabas. A junção das sílabas. Ela já não está escrevendo de qualquer forma. Ela já percebe que se eu pegar o D e o A, vai dar, né? Então isso é importante. E aí ela vai conseguindo fazer. Esse livro é maravilhoso porque ele traz exemplos. Exemplos, gente. É maravilhoso porque traz isso e traz exemplos. Terminando essa quarentena, acredito que o Perim vai nos dar a oportunidade de estarmos juntas novamente. Aí a gente vai poder ver isso aí com vocês. E aí eles começam a escrever, a produzir. E é muito interessante que quando eles fazem as primeiras redações, eles utilizam aquilo que eles viam no filme. No filme não tem the end ou fim, né? É a mesma coisa, eles colocam. E aí acabou a história. Fim! É assim que eles fazem, né? E assim nós vamos até chegar, né? Nós vamos caminhando para a produção desses níveis silábicos alfabéticos para que a criança possa estar trabalhando. E como que eu faço para estar trabalhando isso com os meus alunos? Gente, existe uma série de formas de trabalhar esse tipo de situação. Primeiro, sentido e significado. Vou mostrar para vocês aqui. Eu sou uma avó que busca muito perceber e conhecer esse tipo de situações. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui são os cadernos dos meus netos, né? Porque nós estamos aí na quarentena e estamos aí fazendo as atividades online, né?
O Theo tem 3 aninhos, tá? 4 aninhos, vai fazer 4 aninhos, né? E o Theo, ele ainda tem as suas limitações, óbvio, né? Mas se você observar as primeiras, né? As primeiras atividades que o Theo vai fazendo, né? Olha aqui, não é só colorir, não é só colorir. Vamos ver se dá para vocês observarem, não é só colorir. Pirulito. Então já vai dando ele a noção das letras. Vou pegar uma atividade que eu fui trabalhar com ele. A primeira coisa, em todas as atividades que eu observei, tem uma história primeiro. A professora conta uma história via WhatsApp. Depois que ela conta essa história, ela vem e coloca, né? Ela manda atividade. A primeira coisa, o nome, porque é o que é dele. Então, as primeiras letras que ele vai conhecer é o T, o H, o E. Ele ainda fala, vovó, o grampinho, no E e o O. E aí, quantos números de letras tem a Maíra? A Maíra é uma menininha lá da historinha. Então, eles fazem um link com a história. Isso significa sentido e significado. Esse é a criança, né? É pequenininho. É o meu pequenininho. É o meu menininho, né? É o meu pequenininho. Aqui, olha que gracinha. Do meu Telzinho, que está no maternal 3. Olha, isso são atividades simples. Não há necessidade de fazer aquelas atividades mirabolantes, não. Né? Tá na hora dele rabiscar? Tá. Aos poucos ele vai entender, como ele já está compreendendo aqui, né? Nesse aqui ele já está compreendendo os riscos, os traços aqui. Mas ele aprendeu que o A é da abelha. Isso é maternal 3. Aqui, né? Eu vou pegar aqui agora do meu pequeno Bernardo, né? Do meu Bernardo. O Bernardo já está, né? Os aninhos dele já estão completos, né? O Bernardo já está escrevendo várias palavrinhas já. Primeira coisa que ele faz, o nome dele. E aí vem uma história, ele tem um livro, né? Tem um livro. No livro eu aproveitei, eu olhei no livro, eu observei no que estava pedindo aqui, falando para o pai, para a mãe, para o responsável fazer. Até a página, gente, circule o número da página, o número 31 da página. Parece besteira, mas a criança vai decodificar que 31 é aquele numeral. Porque, gente, não funciona aquele negócio, não. Tem criança que lê até 100, mas se você mostrar para ele 80, ele não sabe o que é 80. Isso é quem? Emília Ferreiro, Piaget, Vygotsky, Vallon, Montessori. Aí ele desenhou o tubarão, né? Ele desenhou. Ele gosta mais de escrever do que desenhar. Será quem ele puxou, hein? Então aqui ele escreveu, né, tudo que ele queria escrever. Eles tiveram uma atividade sobre arte rupestre, né? Aí eu perguntei, ele falou sobre as questões das artes, né? Ele falou, e aí tinha um desenho, né? Tem um desenho, e nesse desenho pergunta quantas pessoas aparecem na cena, quantas são crianças, né? Porque o Maurício de Souza estava aqui. Quantas estão do lado esquerdo? A professora teve cuidado de escrever o que é direito, o que é esquerdo, porque uma coisa é o caderno, outra coisa sou eu. É a minha direita ou é a sua direita? Então, isso é o quê? Gente, cuidado na hora de elaborar uma atividade, tá? E aí, trabalhou a Páscoa, né? Trabalharam a Páscoa. Ele fez uma coisa muito linda aqui, gente, que embaixo, não sei se vai dar para vocês lerem. Ele quis escrever, vovó me ajudou. Vovó escreveu certinho, né? Me ajudou. O J dele tá virado, eu não quis apagar. Eu quis deixar a forma como ele fez por conta própria, eu não pedi para ele fazer.
Aí as outras letrinhas tudo certinho. E aí pediu para ele escrever por vontade dele. Lembra do o que a Montessori falou? Que deixa natural? Aí pediu para ele escrever, né? E aí estava falando do carpinteiro, que foi o pai de Jesus, né? Aí ele falou, o que que carpinteiro faz? Aí ele, porta, mesa, aí ele, prateleira. Eu, Jesus amado, pensei no traço, né? Mas escrevemos prateleira. Então, gente, isso aqui é a prova material. A prova material que é possível alfabetizar com sentido e com significado nossas crianças sem muita coisa. É uma escola que os meus alunos, minhas crianças estão lá, que não pedem praticamente nada. Trabalham com sucata, fabricam brinquedos, e é isso. Nós precisamos aprender a trabalhar com isso aqui, ó, com a nossa criatividade. E para fechar este vídeo, eu trago um outro livro maravilhoso aqui, que esse livro aqui foi um dos primeiros que eu comprei. Esse livro eu tenho um amor muito... Ah, gente, eu vou falar assim, eu falo em todos, né? Que é Jean Piaget escreve assim, para onde vai a educação? A minha pergunta para você, para onde vai a educação? Eu marquei aqui, porque eu gostei muito quando ele escreveu o seguinte. Chega assim a ser um pouco vamos imaginar que ele escreveu, eu acho que na hora que ele escreveu isso aqui, gente, ele estava bem emocionado, sabe? Ele estava bem emocionado. Vamos lá. A educação é, por consequente, não apenas uma formação, mas uma condição formadora, necessária ao próprio desenvolvimento natural. Proclamar que toda pessoa humana tem direito à educação não é, pois, unicamente sugerir, tal como se supõe na psicologia individualista tributária do senso comum. Mas significa que todos têm direito. É afirmar que o indivíduo não poderia adquirir suas estruturas mentais mais essenciais sem uma contribuição exterior. Porque todo mundo, claro, todo mundo consegue, né? Viver, né? Claro, isso aí sem sombra de dúvida. Mas com uma condição melhor, uma independência melhor. Isso a educação liberta. Daqui a pouco nós vamos falar do Paulo Freire, né? E ele vai trazer sobre isso aí. Então, sem dúvida nenhuma, antes dos 3, 4 anos, ou 6 e 7 anos, conforme os pais, não é a escola, e sim a família que desempenha o papel de educadora. Poderão, talvez, alegar, então, que mesmo admitindo esse papel construtivo das interações sociais iniciais, o direito à educação diz respeito, antes de mais nada, à criança já formada pelo meio familiar e apta a receber um ensino escolar. Não se trataria, portanto, mais de formação real, mas apenas de instrução. Porém, não é assim que nós vivemos, não é assim que nós estamos vivendo. Nós precisamos, sim, afirmar que o direito da pessoa humana à educação é assumir uma responsabilidade mútua entre a família e a sociedade. Significa, a rigor, garantir para toda criança o pleno desenvolvimento de suas funções mentais e sua aquisição de um conhecimento. O que ele quis dizer com esse texto maravilhoso, né? Vamos olhar quando ele foi escrito. Esse texto foi escrito, né, em 1896, né? Ele escreveu esse texto em 1976, tá? É dizer o quê?
que todo mundo tem direito a uma educação de qualidade. E que se nós tivermos essa preocupação com a cognição, com a afetividade, com a interação, a gente consegue sim dar bons frutos aos nossos estudantes. Isso não vale a pena apenas para as crianças, não. Em toda a educação, porque lidamos com pessoas, com seres humanos. Devemos respeitar e o respeito perpassa principalmente pelo reconhecimento do outro, pela empatia e pela vontade de fazer deste mundo um mundo melhor. Muito obrigada, eu espero que essa parte aí, né, com esses pensadores tenha dado frutos a vocês. Teremos outros vídeos com outros pensadores agora. Um abraço e um bom dia a todos.